Isso tudo tá vazando no ar e eu vou entrar ao vivo já comentando. Eu sou a Tatiana Costa e a gente começa com o nosso papo musical e, na verdade, o nosso papo já começou desde a vinheta, vocês estão ouvindo aí, né? Vazar som, então vazou o som do pessoal que tá nervoso aqui do meu lado, um nervosismo que provoca uma necessidade fisiológica momentânea de sair correndo. Bom, deixa eu já apresentar as figuras que estavam conversando aqui já logo na vinheta de abertura. A banda Dona Dora. Tudo bom, gente? Tudo. Boa noite. Bom, boa noite. Boa noite, que maravilha. A gente já começa rindo, eu adoro isso. Bom, e já abrimos também o nosso canal direto de papo. Então, sempre lembrando que embaixo da televisãozinha tem aquela caixinha onde você escreve seu nome, seu e-mail e manda sua mensagem pra gente. Com perguntas, com sugestões, dúvidas, comentários, o que estão achando, o que não estão, enfim. Está aberto para o público já o nosso papo. E, gente, vamos começar então a nossa conversa aqui. Eu quero entender, já tinha perguntado um pouquinho antes da gente começar aqui o porquê Dona Dora. Dona Dora, na verdade, é a vovó Dora. É, minha vovó Dora, né? Como que começou essa história, Marcos? Me conta. Não, a gente precisava de um nome. E a gente tinha um nome que era meio ruinzinho, né? Era o quê? 111 volts. 111 volts. 111 volts. E era meio de criança, alguma coisa, sei lá, era para entrar nos festivais. Não é muito sonoro. Ele é comprido, né? 111. E aí negócio com número, é meio estranho. Ia virar 100, 111. E aí a gente já tava procurando um nome e eu fiquei pensando. E aí você escreve um monte de coisa. Aí, lembrei da minha avó e fiquei, Dona Dora, eu falei, falei pro meu irmão e ele falou, pô, mas pior que ficou legal, né? Aí eu falei, eu vou falar com eles, né? Na época o Arthur não tava, ele já entrou, já era a Dona Dora. Eu ainda não era dessa época. Tá, então por enquanto os dois não existiam, mas tinham pessoas no lugar deles. Tá. E aí ficou. E a Dona Dora surgiu quando? Em 2010. Com esse nome? Não, ou era não? Já existia antes? Já existia antes. E Tá. aí a gente tocou num jantar, acho que era uma coisa beneficente, né? Sim. E a gente não tinha esse nome ainda. Aí... Nós somos o que vocês decidem. Porque é que nem música. Tem que colocar o nome e deixar. Se Sim. ficar, esse nome é assim, tem que acreditar no nome. E eu achei um nome mais legalzinho, foi esse. E que bela homenagem pra avó. É. Foi uma bela homenagem essa. Tinha todo esse carinho. E ela aprovou. Não, ela não era viva. Ela já tinha, ela já Chegou tinha a partido. ver, Não, ela já Entendi. não... Ela nunca me viu tocar, pra falar a verdade. Olha só. Então agora eu quero saber de cada um. Vamos passar o microfone aqui pro início, porque né, a gente vai ter que fazer essa passagenzinha de microfone para as pontas, né? Então, João, me conta como que você começou, como que você ingressou na música? Bom, a minha história é a história, na verdade, de um menino que aos 13 anos de idade decidiu que queria tocar guitarra ao ver a banda Kiss aqui no Brasil. Você mora em São Paulo? Sempre morou em São Paulo? Sim, eu sou maranhense. Tá. Eu sou da cidade de Pedreiras, da cidade do João do Vale. Né? E aos 13 anos eu decidi que eu queria tocar, mas os meus pais... Ser que nem ele, sem a pintura na cara. Isso, sim, isso. É verdade, sim, a pintura. Eu decidi que eu queria tocar quando eu vi o Ace Frehley, né? Com aquela Gibson. Eu falei, nossa, eu quero isso. Eu falei pra minha mãe, eu quero. Mas não precisa ser uma Gibson, mãe, agora. Isso, exato. Mas na ocasião os meus pais tiveram, não sei se foi um certo preconceito, ou talvez receio, não sei. Eu sei que eles disseram que eu podia aprender a tocar violão. E eu comecei a tocar violão, mas aos 16 anos... A guitarra sempre foi muito comparado com o lado rebeldia, marginal, marginalidade, talvez sim, talvez o lado marginal do rock. Talvez ali no começo dos anos 80 essa associação ainda fosse talvez mais evidente, forte, né? E os meus pais não me deixaram tocar guitarra imediatamente. Eu comecei no violão clássico, na verdade, e a minha intenção era... Ia morrer. Sim. Eu digo porque eu fiz um bom tempo piano clássico, eu queria morrer. Sim, cheio de regras, cheio de normas. Graças ao piano clássico, e acredito que a você, graças ao violão clássico, a sua técnica
é bem apurada. Você tem que ter então, muito isso, treino. Isso é interessante mesmo. O erudito, como se chama, né? Ele dá muito essa possibilidade da técnica, né? Mas no meu caso, não sei se é o caso de outros músicos, eu fiquei talvez com um déficit na parte mais da própria criatividade. Sabe que todo mundo comenta isso comigo? Então, eu senti isso, porque a gente tocava com a partitura, né? Isso, dificuldade para compor. Aula de composição, isso, dificuldade para compor. E porque tudo era na partitura, então você não precisava tirar nada de ouvido, porque tudo estava escrito ali, né? Então eu tocava Villa-Lobos e tudo mais. Até a técnica podia ser apurada, mas a parte da sensibilidade, então eu não conseguia tirar a música de ouvido, esse era um problema, sempre foi um problema para mim. E depois, aí eu desisti da carreira musical e eu fiz faculdade, né? Eu fiz o curso de História, eu sou professor, né? Eu fiz História na USP, fiz toda a carreira, né? Mestrado, doutorado. E aí, quando eu já era doutor, pai de família, eu disse, agora eu vou realizar o meu sonho. Mas você sabe que é engraçado? De criança. Lógico que eu não estou fazendo apologia de nenhuma forma contra os conservatórios, mas é que a gente está falando de uma outra época dos conservatórios. Os conservatórios, hoje em dia, eles já oferecem para o pessoal uma mobilidade muito maior, tem atrativos muito maiores para não deixar a criança desistir. Porque a criança, ela desistia antigamente. Se ela não tocasse de ouvido, ou se ela realmente não nasceu para aquilo, né? Simplesmente estava só aprendendo, ela largava. Ela não tinha um incentivo antigamente. Sim, eu tive um professor muito rigoroso, o professor Nelson Cruz, era muito amigo meu, gostava de ensinar. Beijo para você, professor Nelson. Eu não sei se ele ainda é vivo, onde ele estiver. Ele era já bem senhor e ele era muito rigoroso, muito criterioso, mas ele tinha uma afinidade comigo, me ajudou muito, né? Me ensinou muito em relação ao violão. Mas então, como eu disse, depois que eu já era doutor em História e já estava lecionando, né, e tudo, eu tive a oportunidade de voltar para o meu sonho. Aí, mas os seus filhos não tocavam nada? Não, meus filhos são pequenos ainda, são todos muito pequenos. São super fofos, manda um beijo para eles. Microfone, senão eles não vão te ouvir. Eu estava falando que, aliás, os alunos deles são super fofos, que sempre dão um alô aí, fala para eles. Manda um beijo. É verdade, um beijo para todos os meus alunos que estiverem me assistindo. O professor Caldeira, exatamente, o professor Caldeira, eles adoram ver o professor tocando guitarra, é algo inusitado. Eu leciono no curso de arquitetura da Unip, nem sei se pode falar. Pode, então tudo bem. Pode, a gente faz um xixi aqui e chama e convida a Unip. Unip, se quiser vir anunciar no nosso programa, seja muito bem-vindo. A gente sempre convida. E eu leciono lá no curso de arquitetura e os alunos, eles são fãs da banda, eles adoram ver o professor nos clipes, que né? Barato. Esse é um grande barato mesmo. Então você começou, nesse ponto, você começou a levar em paralelo, então. Isso, aí eu comecei a levar em paralelo, foi quando eu conheci o Marcos, na escola de música, lá em Pinheiros. Tivemos um professor em comum, ele já estudava há mais tempo que eu, né? O professor Adriano Carvalho, quero mandar um grande abraço para ele. Enfim, me ensinou muito, muito. E eu, basicamente, aquilo que ele me ensinou e que eu tento, enfim, reproduzir, é que na guitarra a gente tem que se soltar, né? Então, claro. Tudo aquilo que... Tudo é permitido. Exato, tudo aquilo que no violão erudito eu tinha de, vamos dizer assim, rigor, né? Na guitarra eu tenho que me soltar. E é isso que eu tento fazer, né? E eu agradeço muito ao Marcos, muito. Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque aqui nós estamos de público, porque eu não teria essa realização se não fosse por ele. Não, na verdade, quando ele começou a tocar comigo, ele perguntava se estava bom. Entendi. Mas sempre estava bom. Porque era justamente aquele medo lá atrás, era o medo lá de trás que ele trouxe. E ele já tinha tido uma experiência com uma outra banda. Sim, que foi uma dificuldade tremenda, tinha um baterista e, nossa, ele enfim, ele não gostou de me ver tocando, né, com a banda, me criticou muito, eu ia desistir. Você quase chorou ali, né? Não chorei. Quer dizer, eu você fiquei veio com ódio. Não, e escola de música, não era uma coisa profissional. De música, entende? Não era nem profissional.
E ele começou a me criticar dentro da banda e eu simplesmente peguei minha guitarra. Foi um bullying, é verdade, já estava começando nessa bullying época. musical. Bullying musical. É um bullying musical. E eu simplesmente saí da banda, né? Eles tocavam meio que funk, alguma coisa assim. Tá. E eu estava no começo, nem podiam cobrar isso de mim, né? E eles também estavam no começo, né? E foi quando o professor Adriano ele me apresentou o Marcos e imediatamente disse, não, o Marcos ele tem muita paciência. Não, e ele ficou com medo que eu fosse igual ao outro Sim, rapaz. sem dúvida, sem dúvida. Mas o Marcos me incentiva muito. Eu vou acabar fazendo agora a tua ponte até com o Marcos. Daqui a pouco eu trago os outros dois para conversa, porque foi nós que começaram, não é? Isso. Antes de eu passar para você, Marcos, deixa eu saber quais sempre foram as suas influências. Você citou Kiss, lá na década de 80, lógico, mas a sua raiz, ela é do rock, ela é o quê? A minha raiz é do heavy metal e do pop rock. É uma coisa assim que eu escutava o programa que existia na época, né? O Som Pop. E o Som Pop com a capivara, enfim, isso é uma coisa muito antiga, né? Os jovens vão dizer, o que é isso? E o Mr. Sun, não, então eu sou antigo. Eu sempre digo para os meus alunos que eu não sou velho, eu sou antigo, né? Eu sou antigo. Você tem história guardada. Tem história. Veja, não existia a MTV e era... Imagina, a MTV era é produto só, novo. Nem nos Estados Unidos a MTV existia, ela veio na década de 80 nos Estados Unidos. Isso, e aí era um programa chamado Som Pop. E o Mr. Sun, que era um argentino até, nem sei onde está hoje o Mr. Sun, eu adorava, era o Mr. Sun com a capivara era um boneco, e eles apresentavam os clipes, então eu ouvia Ronnie James Dio, Scorpions, tudo isso rolava, e eu adorava Iron Maiden, era o que eu gostava, né? O Kiss, nossa, o Kiss era demais. Só que ao mesmo tempo eu tinha uma queda muito forte pelo pop, Michael Jackson na época era grande astro, né, internacional, e então o pop me atraía muito, e o pop nacional que estava começando, né, então Paralamas do Sucesso, não, realmente, Legião, você vinha eu venho desse tempo, pop rock surgindo no Brasil. A minha influência é essa, e além disso, realmente a música erudita acabou entrando também no meu repertório, né, no meu gosto musical, por conta dos estudos de violão clássico, quer dizer... Passou a conhecer melhor. Passei a conhecer melhor. Então, na verdade, essa é a raiz. Nós estávamos até conversando outro dia, né, que tudo isso misturado caiu na Dona Dora. Dona Dora. Vamos lá, Marcos, agora eu quero saber de você, a tua história. O seu início. Meu início, putz, eu nasci. Isso aí vamos pular, né? Não, foi como ele, eu comecei a tocar guitarra à tarde, foi diferente dele. Tá. E eu só pude estudar guitarra pagando com meu dinheiro. Minha mãe não podia pagar, minha avó nunca pedi. E eu tinha um sonho também, vou tocar violão. Só que aí eu tive um mês de aula de violão, vi que o negócio era meio... Eu não curtia violão. Aí eu falei, vou mudar pra guitarra. Não dava o som que você queria. Não dava. Aí eu comecei a estudar guitarra. E... Aí não parei mais. Mas isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que eu tinha uns 20. Olha, já tarde. Bem tarde pra guitarra. Que normalmente, né, bem meu sobrinho, por exemplo, ele começou com quantos anos? 8? Acho que 9 anos eu coloquei no projeto Guri. Olha só. Ele ficou lá, minha mãe comprou uma guitarra pra ele, ele tinha uns 9 anos. E hoje ele tem 14. Quer dizer, ele tá na minha frente quase 10 anos. Olha só, mas nesse momento que você acabou conhecendo, você se conhecia? Não. Na verdade, eu levava como hobby. Tá. Não é assim, vou tocar pra chegar onde eu tô hoje, né? Não sei. E eu queria tocar. Aí eu fui só pegando cover, pegando experiência, toquei em várias bandas. Fui expulso também de um monte de banda, por isso que eu falo. Não é... Já sabe como é que é, já entende. Porque você é novo. Eu entrei em um monte de banda que eu não gostava até para aprender a tocar. E aprender até a fazer arranjos, tal, que eu não sabia fazer, mas eu tentava. E o pessoal, às vezes, achava legal, às vezes não, mas é assim. E é isso. Entendi. E as tuas... O que normalmente você ouvia nessa época? Da onde... Então, eu nacional, eu gostava muito do Legião Urbana. Legião Urbana, pra mim, era demais. Todas, a maioria das músicas. Tá. E aí eu gostava bastante do Engenheiros do Havaí.
Eu também. E É, muita gente vai contra mim. Não, mas, eu gosto pra caramba. Eu sempre consegui ir num show deles antes deles terminarem. Nunca fui. Eu Mas consigo gostei bastante umas nacional. 3, 4 músicas. Eu acho. Eu gosto muito. Gostei bastante gente. também do Camisa de Vênus. Outra também que não saía do meu... Na época, já que estamos falando, né, de Também. história. História. Estamos falando de história. Era aquele Walkman. Isso, eu tinha. Era o vermelho ou o amarelo? O amarelo. Eu tinha o vermelho. E a O minha amarelo com fitinha duas do camisa... pilhonas ainda. Exatamente. Do Camisa de Vênus não saía lá de dentro. Então, eu gostava do Camisa, mas eu gostava mais das baladas, que acho que era uma... Todo mundo conhece que Isso É Só o Fim, né? Que Sim. tocava muito. Sim. E acho que a Ferro e Fogo, que não é muito famosa, mas era balada. E... Aí eu já gostava mais de Joana d'Arc, aquela coisa. Não, já não, porque esse CD é meio complicado. Na época ele tava dando uma entrevista que foi até proibido de vender, né? A capa, qual que era esse disco? Agora me falhou Eu a não memória. lembro. Eu A lembro capa que eu não lembro, eu era eu tenho muito um novo. vinil deles, eu não me perdoa, eu não Não sei vou se era saber. cinza. Cinza, exatamente. lembro da Então, cor. ele era, não é que era cinza, ele era preto e branco, com fotos de crianças. E as crianças segurando, enfim, armas. Então era soco inglês, faca. Porque era um punk, né? Exatamente. Era punk, Então, né? e elas estão assim, a foto é no meio do mato, no meio da selva, elas olhando para a máquina fotográfica com aquele ar meio tenebroso ali, e aonde tinha cor era só na lâmina da faca, no joelho de um, que era para mostrar o sangue. Então era bem... Aquilo, eu era pequena, aquilo me chocava um pouco na capa. Então, mas eu ouvia muito rock internacional. Tá. Era o inglês e o americano. E o que você gostava ali? Então, eu ouvia muito blues, que blues é Sim. para até falar, ouve blues e reggae que você pega muito arranjo, Uhum. muito improviso e tal. Mas eu via tudo que tocava na rádio naquela época, porque não tinha YouTube, não tinha Sem internet. dúvida, não tinha nada. Era o que? só na rádio. Gênesis, Eric Clapton, que Trace acho Chapman, que faz Suzanne sem Vega, dúvida. Sem dúvida. Annie Lennox, que era Sim. do Eurythmics, eu Sim, ouvia sim. muito. E aí eu conheci um senhor chamado Mark Knopfler, que era do Dire Straits. Aí quando eu vi aquele senhor, eu falei, eu quero fazer aquilo ali. Eu quero fazer aquilo que ele faz. Porque ele não parecia aquele roqueiro tradicional. Sim. Ele parecia um arquiteto. Um senhor com a camisa pra dentro, xadrez, sei lá, bem, como é que fala? Bem nerd, mas o cara tocava demais. Sim. E simples, né? Foi o que eu falo pra ele. Ele toca muito bem e simples. Que sensacional. Gente, antes da gente ir pro intervalo e antes de conhecer o resto da história da banda, então eu quero ouvir um pouquinho de música, pode ser? Vamos apresentar então a Dona Dora. Então o nome dessa é Caixa. Encontrei uma caixa. Veja só, belo passado, tão legal. Fotografias e algumas cartas que ganhei. Contam histórias, tantas alegres, outras não. Pode ser apenas saudade. Como é bom voltar no tempo. Como quantas lembranças. Que foi impossível não chorar. E na madrugada, cada carta que leio me faz bem. E como é bom poder relembrar tudo que somos está no passado. Formação
marcha, pra não esquecer de quem ficou pra trás. Pra não esquecer de quem ficou pra trás. Pra não esquecer de quem ficou pra trás. Vou falar de novo, então, a mensagem aqui do Lúcio Marques, que ele fala o seguinte: que furo, hein, apresentadora Tatiana? A dona Dora já é falecida. E rachou o bico, colocou um monte de risada. Dei risada aqui. Quero ouvir música. Desde já deixo meu beijo para as meninas e um abraço para os jovens como eu. Um grande beijo, Lúcio. Vamos para uma próxima aqui. O Ricardo. Ele dá parabéns para o grupo. Falou que conhece o Arthur. Parabéns, amigo velho, da turma de Caçador, Santa Catarina. Beijo para Santa Catarina. Vamos para mais uma? Vamos. Titina Corso. Pois é, pelo sobrenome tá ali, né? Titina Corso. Parabéns pelo programa, parabéns pela força nos passos para banda Dona Dora. Um grande beijo, Titina. Deixa eu te perguntar, Titina é quem? Minha mãe. Minha mãe linda. Obrigada, mãe. Te amo. Vou chamar o intervalo, porque a gente tem que resolver o meu problema do microfone. E no próximo bloco, segura aí que a gente vai saber então um pouquinho mais da história da Ana, depois do Arthur. E tem mais música, viu? Esqueci agora o Lúcio. Era Lúcio Marques. Tem mais música, então segura aí, tá certo? A gente volta daqui a pouquinho.